Estamos começando mais um episódio do Patrono Podcast e hoje eu vou falar sobre uma cena que, para quem é do direito, é daquelas que a gente assiste e pensa, isso vai dar merda. Sábado, dia 25 de julho, a Convenção Nacional do PL no Pacaembu, em São Paulo, o partido oficializa Flávio Bolsonaro como candidato à presidência da República. Até aqui, tudo dentro do jogo político. Mas aí sobe no telão um vídeo e nesse vídeo quem aparece? Jair Bolsonaro, só que não era ele, era uma versão simulada, uma imagem e voz recriadas por inteligência artificial. E a pergunta que eu faço é, isso pode dar punição para o Flávio e para Jair Bolsonaro que está em prisão domiciliar? Vamos traduzir esse caso. Mas antes, vamos reconstruir os fatos, porque no direito a ordem cronológica importa e muito. Primeiro, Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses por 5 crimes ligados à tentativa de golpe de Estado. Ele está proibido de usar redes sociais, de fazer manifestações político-eleitorais, inclusive por intermédio de terceiros. E isso está nas medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. No sábado, durante a convenção do PL, foi exibido um vídeo feito com IA. O próprio avatar dizia, logo no começo, isso que vocês estão vendo aqui não sou eu, é uma inteligência artificial. Isso é uma simulação. O vídeo seguia com a imagem de Jair Bolsonaro dizendo que está preso e calado porque recebeu uma ordem injusta, arbitrária, e pedia que os presentes recebessem Flávio como a pessoa que ele escolheu para substituí-lo. E terminava assim, sangue do meu sangue, meu filho Flávio. O vídeo usou uma imagem e uma voz de uma pessoa que está proibida de se manifestar politicamente para pedir voto direto para o filho. Isso é o fato. Agora vamos ao direito. A primeira pergunta, Flávio Bolsonaro pode ser punido? A resposta é curta e sim. O TSE, em março de 2026, atualizou a resolução 23610 com regras específicas sobre o regime de inteligência artificial. E aqui não tem zona cinzenta. A norma proíbe o uso de conteúdo sintético, deepfake, para favorecer ou prejudicar candidaturas. Mesmo que o vídeo tenha sido um aviso dizendo que é simulação, deixando claro que isso não afasta a irregularidade. O TSE foi explícito nesse ponto. E por que isso pode ser considerado uma propaganda eleitoral antecipada? Porque o vídeo faz pedido expresso de voto. Ele diz, o futuro é Flávio Bolsonaro presidente. Isso é campanha. E campanha só é permitida a partir do dia 16 de agosto. Aí você me pergunta, qual é a sanção? A multa prevista no artigo 57D das leis das eleições vai de 5 a 30 mil reais por publicação. E a Federação Brasil da Esperança, do PT, já entrou com representação no TSE pedindo exatamente 30 mil por cada publicação. O vídeo rodou em outros canais, no canal do PL, no canal do Flávio. Se cada um for considerado uma publicação, estamos diante de uma multa de um valor relevante. Mas é importante falar que, em tese, o uso de desinformação ou conteúdo sintético para manipular o eleitorado pode configurar também abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. E aí você pergunta, Jair Bolsonaro pode ser punido por um vídeo produzido por terceiro? Isso depende. O direito penal chama de nexo de participação. Vou traduzir para quem nos assiste. O ex-presidente, se tiver confirmada a participação ou consentimento de produção do vídeo, um advogado criminalista já se manifestou sobre o assunto na Folha de São Paulo. O ex-presidente teria que ter participado efetivamente ou consentido. Se não houver prova de que Bolsonaro participou ou consentiu, não incorrerá na penalidade legal que foi estipulada pelo TSE. Temos um precedente importante. Há poucas semanas, no começo de julho, Flávio leu ao vivo nas redes sociais a chamada Carta aos Brasileiros, escrita por Jair Bolsonaro, e nessa carta o ex-presidente apresentava Flávio como seu porta-voz. Com relação à carta, o ministro Alexandre de Moraes entendeu que houve descumprimento das medidas cautelares e suspendeu as visitas de Flávio a Jair por 90 dias. Moraes afirmou que o senador utilizou expressões com carga semântica equivalente a pedido de voto. Agora, a pergunta que eu faço:
Se uma carta lida pelo filho já foi considerada violação, um vídeo com imagem e a voz do pai pedindo voto expresso, o futuro é Flávio Bolsonaro não seria uma violação ainda mais grave? O PT já protocolou uma petição no STF fazendo exatamente essa comparação. Agora vamos dar um passo atrás para entender a regra do jogo, porque esse caso não é só sobre os Bolsonaro, ele é sobre como a legislação eleitoral brasileira está lidando com a inteligência artificial. A resolução 23755, aprovada pelo TSE em março de 2026, estabeleceu o seguinte: todo conteúdo sintético, multimídia, usado em propaganda eleitoral, precisa ter um aviso explícito, destacado e acessível. E isso vale para texto, áudio, vídeo e imagem. E mais, nas 72 horas antes da eleição ou 24 horas depois, está proibida qualquer publicação ou impulsionamento desse tipo de conteúdo. A grosso modo, o TSE está dizendo: pode usar IA, mas com transparência, e não pode usar para enganar o eleitor. Só que a resolução vai além do aviso. Ela proíbe o uso de deepfake para favorecer, prejudicar candidatura, porque o vídeo não usou só a IA como mero recurso ilustrativo, como argumenta a petição do Partido dos Trabalhadores. A IA foi o meio pelo qual a manifestação político-eleitoral aconteceu. Sem a IA, Bolsonaro não poderia ter falado nada. Ele está proibido e a tecnologia foi usada exatamente para contornar uma proibição judicial. E isso é considerado como grave. Enquanto a gente grava esse vídeo, há pelo menos 4 frentes abertas. Primeira, a Federação Brasil da Esperança entrou com representação no TSE contra Flávio Bolsonaro e o PL, pedindo a remoção do vídeo, proibição de novas divulgações e reconhecimento da propaganda antecipada e multa de 30 mil por publicação. Segunda, o PT levou o caso ao ministro Alexandre de Moraes, no STF, pedindo que apure violação das medidas cautelares impostas ao ex-presidente. Terceira, a deputada Dandara e o deputado Lindenberg Farias, ambos do PT, acionaram a Procuradoria-Geral da República pedindo investigação criminal. Quarta, a convenção em si. A homologação da candidatura de Flávio pode ser questionada e ficar caracterizado o abuso. E aqui, o calendário importa. O primeiro turno é 4 de outubro. Qualquer decisão do TSE sobre cassação de registro teria que sair antes disso para ter um efeito prático. Importante dizer isso, nós não estamos falando de cenários, nada está julgado ainda, mas as peças estão postas no tabuleiro. Então, respondendo à pergunta que abre a tese central desse episódio, Flávio ou Jair Bolsonaro podem ser punidos? Primeiro vamos falar de Flávio. Na via eleitoral tem um risco concreto. A multa é quase certa se o TSE entender que houve propaganda antecipada. Jair Bolsonaro, pela via penal, depende de prova. Se o Ministério Público ou a Polícia Federal encontrar evidência de que ele consentiu com o vídeo, a prisão domiciliar pode ser revista. Se não houver essa prova, o vídeo é uma violação cometida por terceiros e ele não responderá por isso. E se você assistiu esse vídeo até agora, deixa aqui a palavra deepfake, porque isso vai aumentar o engajamento da nossa página e me deixar mais motivado para criar conteúdo para vocês.